Opa, bom dia pessoal. Meu nome é Cristiano Ferreira. Bom dia, pessoal. E o meu nome é João Gabriel. Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro Mesquita. Bom dia, pessoal. Meu nome é Alisson. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel Rezende. Fala pessoal, meu nome é Watson Garbes. Seja muito bem-vindo aí, Bruna Garbes, a nossa entrevistada aí do nosso podcast. Estamos aqui nos reunindo hoje, dia 25 de agosto, né, para conversar um pouco mais sobre a carreira, né, de quem trabalha com inteligência artificial, né. Esse é um trabalho pelo IF Sul de Minas, Campus Muzambinho, e para a disciplina de atividades extensionistas integradoras. Então, a ideia é que a gente consiga divulgar esse podcast, né, que a gente está realizando aqui para a comunidade e consiga ganhar de todos os lados, né? Ouvindo as suas experiências, com você compartilhando suas histórias. Então, Bruna Garbes, compartilha um pouco mais sobre você, né? Faz essa introdução aí pra gente, por favor. Bom, obrigada aí pelo convite, pessoal. Bom, meu nome é Bruna, eu sou formada em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC. Eu também fiz um mestrado em Bioinformática. Depois a gente pode comentar um pouco o que é, para quem não souber, né? Mas fiz mestrado em Bioinformática lá no Instituto de Matemática e Estatística da USP, o IME-USP, né? Trabalhei um pouco como analista de dados em uma agência de publicidade. E aí hoje, mas atualmente, né, hoje eu ocupo um cargo aí de cientista de dados no departamento de imagem do Albert Einstein. Então lá a gente trabalha um pouco aí com inteligência artificial, voltada principalmente para imagens médicas, né? Então esse é um resuminho aí da minha carreira aí. Certo, muito bacana. E aí, como é que você, no caso, iniciou essa carreira aí na área de ciência de dados, né? O que você acha que contribuiu assim, para você tomar essa decisão e fazer o que faz hoje? Olha, eu comecei muito, não tinha esse objetivo de ser cientista de dados no começo, né? Na verdade, eu sempre quis analisar dados e eu tinha uma vontade, desde o início da faculdade, eu tinha vontade de fazer carreira científica, tradicional mesmo, né? Então, o meu interesse começou como analisar um dado biológico. Então, eu sempre tive vontade de analisar os dados biológicos. E eu lembro que eu tive a oportunidade, lá na UFABC, de já no primeiro ano, participar como bolsista em um projeto de iniciação científica. Então lá eles tinham um programa, né, pesquisando desde o primeiro dia, eu não sei se eles ainda têm, mas na minha época tinha esse programa e eu já comecei logo no primeiro ano de faculdade a fazer iniciação científica. E eu acho que isso me ajudou e repercutiu muito, sabe? Geralmente a gente começa a fazer iniciação científica mais ou menos no segundo ano da graduação. E aí eu lembro que só essa experiência já me ajudou bastante, porque já começou a ser um período onde eu já comecei a ter essa experiência de desenvolver o pensamento científico, né? Que é uma coisa que eu preciso muito hoje em dia, né? Então eu lembro que meus colegas tinham disciplinas que o professor passava um artigo científico, e aí para as pessoas lerem um artigo, elas precisavam o mês todo ali, né? Eu lembro que as pessoas ficavam até muito preocupadas. E eu lembro que eu tinha que fazer isso, eu tinha que ler um artigo científico uma vez por semana, na iniciação científica. Então eu já vi essa minha diferença em relação aos meus colegas, essa habilidade de entender o que é um artigo científico, como se estrutura o pensamento científico. Olha, você tem uma introdução, você tem que contextualizar o seu problema, tem que saber qual a pergunta que você está querendo responder, a lacuna de conhecimento que você quer preencher.
Então, essa mentalidade, esse entendimento de como funciona o conhecimento e o processo ali da ciência, eu aprendi bastante já nessa oportunidade de iniciação científica, isso me ajudou muito. E aí eu sempre continuei com esse interesse, né? Olha, eu queria, na verdade, sempre me interessei pelas áreas biológicas, né? E aí eu queria saber como que eu podia aliar. Eu lembro que lá na UFBC a gente tem um bacharelado interdisciplinar, então eu fazia as disciplinas de computação, de cálculo, de biologia. E eu lembro que teve uma disciplina em particular que era a introdução à programação. Era em Java lá na UFBC, que eu acho que talvez tenham melhorado hoje em dia. Acho que hoje em dia já é em Python, eu acho mais fácil. Mas naquela época era em Java e eu tinha um medo muito grande, porque eu nem tinha computador na época. Então eu dependia dos laboratórios da faculdade. E aí eu fiquei muito assustada, tipo, eu pensava, né, essa disciplina eu tenho certeza que eu vou reprovar. Não tenho um computador, eu não tenho nada, eu não sei nada de programação. E aí eu acabei descobrindo na época os cursos de verão do IME da USP, né? E aí são alunos de pós-graduação durante o período de férias, eles oferecem esses cursos de pós-graduação abertos para todo mundo. Não precisa ser aluno da USP. E aí lá tinha um curso de introdução à lógica de programação. Eu fiz esse curso, fui bem, ele me ajudou muito na disciplina, eu fechei com nota máxima na disciplina e eu via muitos colegas ali sofrendo com essa disciplina de introdução à programação. E ela tinha um projeto final, que era você utilizar a programação em algum projeto do seu interesse. E aí eu tentei aliar ali na época, o que eu fiz foi um código que, dado uma sequência genética que um usuário passava, ele retornava todos os RNAs que aquela sequência codificava e todas as proteínas e todos os aminoácidos, né, resultantes. Então eu comecei a brincar com isso. Mal sabia, eu estava longe, na época eu não sabia que isso existia, mas já tem um grande repositório que faz isso. Eu não sei se vocês conhecem, mas é o NCBI, que é uma iniciativa americana, que é um banco de dados aí com várias sequências genéticas de vários organismos. Então, se você tem uma sequência aqui de gene, você quer saber a qual organismo esse gene pertence, você faz uma busca, constrói uma query e ele te retorna, olha, isso aqui muito provavelmente é uma sequência de camundongo, de um gene de camundongo, por exemplo, né? Entendi. Então, foi mais ou menos por aí. E aí eu acho que para tentar resumir aí e responder mais objetivamente sua pergunta, acho que foi essas experiências me ajudaram a seguir esse caminho, assim, a trilhar, né? E aí eu tive a oportunidade de participar do programa Ciências Sem Fronteiras, fui bolsista lá na universidade na Inglaterra, então lá também fiz um pouco de pesquisa, aí eu comecei a entrar um pouco ainda mais na programação, né, eu fui indo assim, e aí até fazer o mestrado, que estava bem na pandemia, e eu estava ali naquela situação, né, olha, a pandemia vai se estender por um bom tempo, eu ia terminar meu mestrado no meio da pandemia, e eu precisava ali me pensar, né, o que eu ia fazer logo ali depois do mestrado, então eu comecei a me candidatar para processos seletivos, para cargos não só como cientista de dados, mas eu comecei, olha, como analista, né, eu não tinha experiência de mercado, basicamente, só experiência acadêmica, e foi um pouco ali por necessidade ali, né, diante ali da pandemia, do fato de eu precisar me colocar, de eu ter uma carreira e ter pensar ali numa estratégia para eu poder me sustentar, né? Porque afinal de contas a minha bolsa de mestrado ia acabar. Mais ou menos assim, a trajetória aí. Entendi. Então, basicamente, a programação, a introdução à programação e a parte da ciência, né, a introdução à ciência com iniciação científica foi o que norteou você para esse caminho, né? Muito bacana. Beleza. Agora, já falando um pouco mais sobre
dia a dia, né? Como cientista de dados, assim, o que você mais passa fazendo no dia a dia? Quais são suas tarefas assim, que você realiza no dia a dia? Olha, hoje como cientista de dados eu passo boa parte do meu tempo interagindo com as pessoas. A gente, quando a gente ainda não está dentro da carreira, a gente fica focado muito ali na questão do modelo, desenvolver o modelo. A gente tem esse momento sim, mas acho que depois que você começa a trabalhar na área, você vê que você tem que... muito do seu tempo é voltado para entender os problemas, entender as limitações, entender junto ali com as pessoas da área de negócios o que elas precisam. No meu caso, interajo muito com médicos. Então, olha, a gente tem esse problema aqui, será que vale a pena a gente investir o nosso tempo, os nossos recursos para tentar resolver esse tipo de problema? Como é que é na prática clínica? O que vocês precisam aí no dia a dia de vocês? Então, boa parte do meu tempo, que eu não esperava que seria tanto, é justamente tentando entender o problema, tentando entender o cotidiano ali dos médicos, para tentar propor soluções que de fato vão ser utilizadas, né? Porque nem tudo aquilo que a gente imagina que seja um problema que precisa ser resolvido na área da saúde, necessariamente é. Então a gente tem que ter muita conversa com diferentes áreas, com os médicos, com as pessoas responsáveis ali pelo departamento, para ver o que faz sentido ou não ser desenvolvido, né? Então eu passo bastante parte do meu tempo nesses tipos de reuniões. Dado também, a gente fica discutindo bastante a qualidade do dado, fonte, como obter esses dados, de onde eles vão vir. Muitas vezes a gente tem problemas a gente tem limitação no acesso aos dados. Então, a gente está dentro do hospital, então a gente tem a grande vantagem ali de se valer dos dados ali que o hospital tem. O hospital tem infraestrutura para armazenar os seus dados ali, mas acessar eles, nem sempre esses dados estão disponíveis ali facilmente. Aliás, eles não estão, né? Você tem que negociar bastante com a área de infraestrutura, com o pessoal da TI. Então, também passo bastante tempo ali discutindo o acesso ao dado. E uma vez que você tem acesso a esse dado, essa qualidade desse dado, se você tem exemplos de todas as categorias ali que você está interessado, né? Então, a gente se debruça bastante ali sobre a natureza do dado ali que a gente está trabalhando, né? Acho que são duas coisas que a gente acaba fazendo bastante aí no dia a dia. Certo. E então é dividido entre interação e codificação, propriamente dita, né? Você codifica, né? Assim, a gente pode dizer que você codifica também, né? Eu codifico também, tem uma parte do tempo que é para isso, mas uma boa parte do meu tempo os modelos, a gente faz experimentação com os modelos, eles têm ali, a gente tem eles codificados, a gente codifica eles, mas uma boa parte do tempo é tentando entender os nossos dados e tentando entender se faz sentido responder essa pergunta que a gente está tentando responder, né? Se, de repente, por exemplo, né, a gente tem uma das soluções assim, que existe de inteligência artificial para a saúde, por exemplo, detecção de hemorragia. Então, a partir de um exame de tomografia de cabeça, você detectar a presença ou não de hemorragia, que é um sangramento no cérebro, né? Faz sentido ou não desenvolver isso para o hospital? Aí você tem que pensar aonde você está. Lá no hospital, o pessoal já tem protocolos muito rígidos, muito bem definidos para esse tipo de situação. Então, quando uma pessoa, um paciente, entra com suspeita de hemorragia, já tem todo o protocolo que prioriza esse paciente. Então, todos os médicos, o médico da ponta, o radiologista que vai olhar essa imagem, a equipe multiprofissional ali de enfermeiros, biomédicos,
todo mundo já fica ali de olho nesse paciente, acompanha muito ele de perto. Então, assim, se você quer propor um algoritmo que vai detectar mais rápido esse tipo de lesão, de alteração, você tem que ver que se faz sentido, né? E a gente até chegou a testar ferramentas disso lá na instituição, mas não diminuiu muito o tempo de detecção da doença, porque já é super otimizado dentro da instituição esse protocolo, né, para lidar com esses pacientes. Mas aí a gente tem que pensar, tá bom, então aqui, se a gente já meio que resolveu esse problema, a gente já tem ele sob controle, a gente sabe que isso não é a realidade de outras instituições de saúde, principalmente se você olhar para o cenário público. Então a gente pensa, então tá bom, talvez não seja tão relevante, tão inovador para a nossa instituição, mas pode ser uma ferramenta que outras instituições de saúde possam se beneficiar. Então a gente então faz sentido ainda trabalhar nesse tipo de problema. Então você tem que, para além da codificação em si, você tem que ficar tentando entender, né, se faz sentido resolver esse tipo de problema na sua instituição ou não, como é que eles lidam com essas situações, com esse problema, para no final você não ficar só codando por codar e no fim você descobrir que aquilo não vai ser usado, aquilo não é importante. Então até a gente entender esse cenário todo, vai muito mais discussão do que codificação ali em código uma vez. Ali no seu tempo, né? Então, você discute, acaba boa parte do seu tempo é muito mais sobre discussão, entender se faz sentido ou não, do que código em si mesmo. Ali é um pouco, eu acho que se eu for fazer mais ou menos 60-40, né? Mais ou menos 60% do tempo ali discutindo e 40% mais ou menos ali com mão na massa ali no código. Acho que eu diria que é mais ou menos isso a porcentagem do tempo aí de dedicação a cada uma das tarefas. Legal. Não, muito bacana. Isso é importante, porque assim a gente sabe, poxa, a pessoa não chega lá só codifica, então. A pessoa tem que ter um bom senso crítico, né, de conversar com as pessoas e com toda essa interação. Muito bacana. Agora, um pouco mais sobre o que você faz especificamente lá dentro, o seu projeto, né, e as pessoas que estão ao seu redor aí. Como é que é essa interação no dia a dia? Como é que é o seu projeto? Se você tem algum projeto grande, específico, como é que é isso? Sim, eu tô dentro do departamento de imagem da instituição e a gente desenvolve eu tô dentro de um projeto que se chama ProAdSUS, que eu vou até pegar aqui o nome, eu não lembro de cor, que o nome é muito grande. Espera aí que eu vou dar uma pesquisada, que é sempre o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. Então, esse é um projeto que é uma parceria entre o Ministério da Saúde e alguns hospitais de excelência do Brasil. O Einstein é um deles. E aí, esse projeto ProAdSUS, o que acontece? Né? O Ministério da Saúde ele tem alguns temas que ele gostaria de resolver, mas que ele não tem muito know-how ou os recursos humanos necessários para resolver. Então, ele entra ali em contato com esses hospitais de excelência, se é feita uma parceria para que esses hospitais desenvolvam esses projetos, essas soluções para o SUS. Então, eu trabalho lá no departamento de imagem, lá no Albert Einstein, mas eu trabalho desenvolvendo soluções para o SUS. Então, e é muito legal, porque esse projeto ele tem um objetivo que é o de digitalizar o Sistema Único de Saúde, principalmente na parte ali de imagens médicas. Então, só para contextualizar, hoje em dia se você faz um exame em alguma cidade, por exemplo, aqui na região sudeste, em Minas, por exemplo, e você se muda para uma outra região, se muda para o norte do país. Então, esse seu histórico, os exames que você fez enquanto você morava na região sudeste, você não tem eles, a menos que você tenha fisicamente com você impresso. Quando você vai se consultar com um médico lá da região norte, nordeste, né, a qual você acabou de se mudar, você não tem essa história. Então, os sistemas não se conversam. Você não tem um banco de dados ou um sistema que gerencie essas imagens,
esses arquivos que a gente vai gerando, esses exames que a gente vai fazendo ao longo da vida. Fora que muitas vezes você acaba tendo que repetir o mesmo exame, e isso tem um gasto, né? Principalmente aí pensando na parte de saúde pública. Então a gente tem um projeto que é para desenvolver uma infraestrutura para o Ministério da Saúde que digitalize todo esse sistema. Então a ideia é permitir com que toda a instituição de saúde, toda a unidade de atendimento de saúde possa ter acesso ao seu histórico de exames. E uma vez que você tem essa infraestrutura, essa digitalização, uma vez que você interopera essas unidades de saúde, elas conversam e trocam informações entre si dos pacientes, você consegue levar mais acesso, principalmente de especialistas, a regiões mais remotas. Então, nem em todo lugar a gente tem um especialista, por exemplo, um neuroradiologista, ou um dermatologista, para olhar as imagens, para olhar as lesões dos pacientes. Então, quando você tem um sistema que interopera, que está digitalizado, está conectado, você consegue fazer com que esses pacientes que moram em regiões mais afastadas ainda assim tenham acesso e consigam ter seus exames laudados, por exemplo. Né? Tem muito exame que às vezes é feito, mas não é laudado. E aí a gente tem essa infraestrutura, esse objetivo, né, com o projeto. Bom, mas uma vez que você tem essa infraestrutura, essa digitalização do sistema, aí sim você consegue, por exemplo, usar algoritmos de inteligência artificial para ajudar em algumas questões aí, né? Ajudar na análise, no suporte à decisão diagnóstica dos médicos. E aí a gente faz isso, a gente tem 3 grandes algoritmos, né, que abrangem, relacionados a 3 partes do corpo, né, diferentes. Então a gente desenvolve soluções para radiografias de tórax, soluções para lesões dermatológicas e soluções para tomografias de cabeça. E aí essa equipe que desenvolve essas soluções para tomografia de cabeça é onde eu faço parte ali, né? A gente chama da equipe. E aí a gente desenvolve essas soluções pensando, de novo, né, no auxílio ao suporte ao médico. A gente está longe de substituir o médico. Não sei se isso vai ser possível. Não vejo isso acontecendo, pelo menos no médio prazo. Talvez no longo prazo também acho um pouco difícil, mas no longuíssimo, né, a gente não sabe como é que é. Mas eu sei que por hora a gente ainda precisa muito do médico para ele conseguir olhar os resultados que a IA gera, analisar criticamente, ver se faz sentido esses resultados que a IA propõe. E até durante o próprio desenvolvimento mesmo, né? A gente precisa de médicos para ajudar no desenvolvimento dessas soluções. Porque a curadoria do dado, a avaliação da performance do modelo não é feita só por cientistas, né? A gente precisa dos médicos para avaliar essas soluções, para ver se elas estão adequadas, para ver se de fato elas vão ser utilizadas no mundo real. Eu lembro um exemplo muito engraçado que eu estava discutindo com um médico e ele veio mostrar assim, alguns problemas. Ele estava montando uma aula e tinha um slide que ele falava, né, alguns problemas ali na hora do desenvolvimento. E ele mostrava uma tela de um resultado de um algoritmo que acho que fazia a predição da idade óssea, baseada na radiografia da mão de crianças. E aí eu olhei para ele e falei, olha, mas o que está de errado aí? Eu tô vendo que está tudo certinho, tá saindo a predição, está funcionando, está mostrando a imagem. Ele, olha, o problema é que esse fundo aqui é branco, isso é matador para o radiologista, né? E aí, vocês verem, né, uma questão relativamente simples, né, um fundo branco, a gente desenvolveu ali, passou batido para a gente, né, era uma questão relevante, mas para o radiologista, que fica numa sala escura, olhando numa tela gigante, com uma alta resolução, exames ali em preto e branco, em escalas de cinza, né, se você tem um fundo branco desse jeito, você quase cega ele ali, né? Então a gente tem que pensar no cliente final que vai usar a solução, né? Então a gente precisa do médico para olhar, para desenvolver o algoritmo, para testar ele, para ver se faz sentido, o modo como a gente está pensando em utilizar o algoritmo no dia a dia.
Então, eu não vejo o médico sendo substituído pelo algoritmo, né? Eu acho que até já ouvi em vários lugares o seguinte comentário, né? De que o humano não vai ser substituído pela máquina, mas sim pelo humano que utiliza a máquina, né? Então, assim, o médico não vai ser substituído por um algoritmo, mas pelo médico que usa esse algoritmo. Então, a gente tem muito essa cultura de incentivar esse uso, sempre de maneira crítica, de maneira responsável, mas de incentivar esse uso porque a gente sabe que é o futuro, né? Se a gente quer fazer com que a IA traga frutos aí, traga benefícios para a saúde, a gente tem que incentivar esse uso, de novo, com muita cautela, com responsabilidade, mas pensar que é necessário, assim, experimentar e usar esses algoritmos, né? Sim, Acho que... sim. É necessário, né? Fazer ciência, né, no caso. Nesse ponto. Mas pode falar, desculpa. Não, imagina. Acho que eu ia complementar é que acho que você tinha perguntado também sobre as pessoas com quem eu trabalho, né? Quem são essas pessoas. Bom, a gente tem cientistas de dados, a gente tem pessoas com perfil de formação bem diferente. Tem cientistas da computação, a gente tem engenheiros elétricos, engenheiros de produção, tem neurocientistas, tem médico radiologista, dermatologistas, então é uma equipe bastante multidisciplinar, assim, sabe? E a gente ali no dia a dia tem os cientistas, tem os engenheiros, os médicos, então a gente sempre entra em reuniões bem diversas, assim, com um público bem diversos, e aí a gente sempre tem que estar pensando ali em falar dos aspectos técnicos ali de modelo, mas sempre pensando que, olha, nem todo mundo ali tem a sua mesma formação, então às vezes a gente tem que ter esse cuidado ali de colocar o que a gente está trazendo, o que a gente está explorando, mas também pensar em ser um pouco até didáticos, né, para incluir as pessoas e garantir que esteja todo mundo entendendo, esteja na mesma página. Eu acho muito legal. É desafiador, mas eu acho que a beleza do projeto tá nisso, né, da gente congregar pessoas de diversas áreas juntas ali para construir soluções de inteligência artificial. A gente não constrói só com cientistas, nem só com médicos. São várias pessoas, várias pessoas que estão ali no dia a dia. Certo. E só para esclarecer, deixar um pouquinho mais claro, talvez, para a pessoa que esteja acompanhando a gente aqui, quando você se refere a modelo, você se refere aos códigos, ao algoritmo que é implementado, é isso? Isso, quando a gente fala modelo, algoritmo, a gente acaba usando ali como sinônimo mais simples, né? A gente fala, quando fala em modelo, em algoritmo, é sempre pensando ali no algoritmo ali de inteligência artificial. Certo. E já falando em algoritmo, como é que funciona, assim? Vocês desenvolvem os próprios algoritmos ou vocês já usam o que já tem pronto ou é um mix dos dois? Vocês pegam o que já tem pronto e adapta, testa? Como funciona o fluxo aí? É um mix. A gente comentei com vocês, né, que nesse nosso projeto a gente desenvolve, a gente tem 3 grandes algoritmos para essas 3 partes do corpo ali, né, como eu falei, a gente tem um algoritmo, por exemplo, para detecção de tuberculose em radiografia de tórax. Na neuro, a gente tem um algoritmo de segmentação. Eu só falei que era só sobre a neuro, mas eu não descrevi exatamente o algoritmo, né? Mas é um algoritmo que, a partir de uma tomografia de cabeça, que é um exame tridimensional, é um exame que, lembra, né, a gente entra num scanner, ali a gente faz várias radiografias sequenciais. Então é como se fosse uma sequência de fotos que a gente empilha e aí com isso a gente consegue reconstruir tridimensionalmente a nossa estrutura ali, no caso a cabeça. Então a gente tem um algoritmo que segmenta algumas estruturas anatômicas da cabeça. Então a gente segmenta o espaço intracraniano em si
e a gente segmenta os ventrículos, que é uma região mais interna, que é onde ali o nosso líquido encefalorraquidiano é produzido. E aí a gente segmenta essas regiões, por quê? Porque uma vez que você segmenta, delimita o que pertence e o que não pertence a essa região, você consegue calcular o volume dela. E alterações e muitos processos neurodegenerativos e outras patologias acabam resultando na alteração dessas estruturas, né? Então, se você consegue detectar alteração de volume dessas estruturas, provavelmente ali você tem um indicativo de alguma alteração naquele paciente, né? Que você talvez ali seja interessante priorizá-lo ou acompanhá-lo mais de perto. Então, esse é o objetivo desse algoritmo. E o nosso terceiro algoritmo para dermatologia, a gente tem uma parceria com alguns parceiros, ali, umas unidades de saúde, que os médicos ali tiram fotos das lesões e enviam por aplicativo. E aí a gente tem um algoritmo que diz o grau de prioridade que esse paciente deve resolver, deve ter. Se aquela lesão, se ela é maligna, esse paciente precisa ser priorizado. Se é uma lesão pré-maligna, ele precisa ser priorizado, mas não tanto quanto aquele que já tem uma lesão que já é maligna de fato, né? Então a gente tem esse algoritmo que olha essas fotos e diz esse grau. A gente desenvolve, esses 3 algoritmos a gente desenvolveu, mas a gente olha muito o que está disponível na internet. O que as pessoas vão publicando, a gente olha muito o trabalho científico e vê, a gente sempre está de olho nos materiais suplementares, será que esses artigos eles divulgam os modelos, os pesos dos modelos? Então frequentemente a gente baixa, testa, principalmente se faz alguma coisa semelhante ao que a gente está fazendo aqui. Então acaba sendo um mix, né? A gente tanto desenvolve aqui do zero em house, né, dentro de casa, mas a gente também está muito atento ao que está disponível online, que tem muita coisa, né? O Kaggle, por exemplo, os challenges, as competições, a gente fica ali de olho porque sempre tem muito material, muita coisa boa, muitas ideias. Se não for o modelo em si, os pesos do modelo ali, né, para você baixar e testar, ou o código dele, né? Pelo menos é uma ideia de pré-processamento, ou de como ele lidou com alguma limitação ali do dado, como ele fez um pré-processamento ali da imagem que a gente ainda não testou. A gente sempre fica de olho também no que está disponível aí publicamente. Interessante, muito bacana. Bacana saber que é um trabalho bem assim, analítico, né? Crítico e analítico, porque você tem que olhar, julgar se faz sentido, então, para os interessados e desenvolver a ideia. Tudo mais funciona uma experimentação, né? Uma grande experimentação também. Muito bacana. O que leva a gente a perguntar, os desafios, assim, os maiores desafios que vocês têm como cientista de dados, né, no seu caso. Você como cientista de dados, qual é o maior desafio que você vê hoje? Assim? Acho que o maior desafio, acho que é de novo a qualidade dos dados, né? A gente sempre discute bastante ali se o dado que a gente tem é suficiente, é bom, se ele é representativo ali do problema que a gente quer resolver. Então, muitas vezes a gente tem, por exemplo, né, a gente desenvolveu esse algoritmo de segmentação que eu falei para vocês, mas a gente desenvolveu a maioria dos exames ali vem de um tipo de equipamento específico. E olha, se eu quero levar essa solução para o SUS, eu preciso ter uma diversidade de equipamentos, né? Por quê? Porque no SUS a gente tem equipamentos ali dos mais diversos fabricantes, modelos, tem aparelhos mais antigos, tem aparelhos mais novos, então eu tenho que ter uma diversidade dentro do meu conjunto de dados para eu verificar se de fato minha solução funciona, porque a qualidade do equipamento influencia na qualidade da aquisição da imagem e a qualidade da imagem influencia no desempenho do modelo.
Então, a gente aqui, um dos nossos desafios, por exemplo, é estabelecer parcerias com outras instituições, com unidades de saúde do sistema público nosso, com universidades que tenham aí hospitais universitários, para que a gente tenha ali a amostra suficiente do mundo real, do nosso SUS, para que a gente, de fato, ali crie um modelo que a gente tenha alguma certeza ali, que tenha algum grau de confiança de que, de fato, vai funcionar na saúde pública, né? Então, a gente sempre está de olho, sempre está prospectando parcerias científicas com esse setor, né, com as universidades, com as instituições de saúde, para tentar trazer essa representatividade ali. Então, esse é um grande desafio. O maior desafio para a gente ali, eu vejo que é isso, assim, sabe? A qualidade do dado e a representatividade dele. Se esse dataset não é enviesado, se eu só tenho indivíduos de um sexo ali representados, se eu tenho ali, por exemplo, para aplicação de dermato, né? Se eu tenho todos os fototipos representados ali no meu dataset. Então, a gente está batalhando para conseguir fazer isso, para conseguir ter todos esses fototipos. Então, eu vejo que é um maior desafio assim, que a gente enfrenta no dia a dia é com relação a essa qualidade e representatividade dos dados. Certo. O desafio, então, está nas entrelinhas do processo, né? Ele não está nem assim no algoritmo ou nas pontas, né? Está mais ligado ao processo mesmo, né? O processo, sim. E o algoritmo tem as suas dificuldades técnicas, mas a gente sabe que esse desafio, se a gente... a comunidade aqui online, né, o mundo aqui open source, aqui o Kaggle, essas plataformas que, né, a gente tem muita literatura a respeito disso, então a gente consegue navegar bem os desafios técnicos ali de modelos. Mas essa questão de você tentar ter um dado representativo, e aí você acaba tendo que negociar com outras instituições, você tem que fazer parcerias com outras instituições. Então, fazer esse processo, né, é mais desafiador do que os desafios técnicos. Compreensível. Não, muito bem respondido aí. Bom, agora a gente pergunta, né, como somos da ciência da computação aqui no Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, né, Sul de Minas Gerais, a gente pergunta para você tem alguma dica para quem está começando na carreira, quem pretende entrar nessa área? Como é que pode seguir assim, uma pessoa que queira, por exemplo, quero fazer o que você faz, quero ser cientista de dados, por onde começo? É uma pergunta boa. Eu acho que, por um lado, acho que as pessoas acho que os jovens aí de hoje, aí, quem está se formando agora, a gente não tem uma falta de informação. Na verdade, a gente tem muito conteúdo, muita informação, muito conhecimento disponível online. Então, a gente vive, na verdade, uma época de ruído. Tem tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não sabe o que priorizar. Eu acho que esse é o maior desafio quem está começando agora. Porque parece que tudo é importante, parece que eu não sei nada, parece que eu nunca saberei tudo aquilo que eu preciso saber para conquistar uma vaga nesse mercado. Eu acho que precisa ter calma, e eu acho que você precisa saber o que você quer. E isso não é fácil. Eu lembro que, por exemplo, eu sempre quis analisar dado biológico. Foi daí que eu parti. E aí tá bom, eu quero trabalhar com dado biológico, o que eu preciso aprender para lidar, quais ferramentas eu preciso aprender para lidar com esse dado. Isso foi um grande motivador e isso me ajudou a ter esse norte, a saber filtrar o que era importante ou não para eu conseguir resolver esse problema. Eu acho que quem está começando, é importante essa pessoa explorar as áreas que ela tem interesse em atuar.
E a iniciação científica pode ser um bom começo. Foi para você explorar as áreas do conhecimento, né? De repente, eu quero aplicar a inteligência artificial na área da saúde. Quero aplicar a inteligência artificial em alguma outra área, por exemplo, na área jurídica, por exemplo. Então, quero desenvolver algoritmos para lidar com processos judiciais, para analisar os textos daquela área. Então, vá atrás desse meio, desse público. Corra atrás ali do que tem ali de literatura, do que já está disponível para você ali, né, nessa área. Se você tem interesse em, eu quero desenvolver algoritmos para agricultura, por exemplo, né? Então eu quero conseguir criar algoritmos que façam predição do clima, para saber o melhor momento de plantar, para saber o melhor momento de colher, o quanto eu devo trabalhar aquela terra para ela ser mais produtiva. Então, vá atrás das soluções do que existe para essa área. Isso é um bom jeito de você criar um objetivo e não se perder com as milhares de conteúdo, de tema e tudo mais que tem aí na internet. Então, descubra uma área que você se interesse e vá atrás do que existe ali de aplicações de inteligência artificial naquela área. Acho que esse é um bom começo. Outro bom começo é você interagir com as pessoas. Então, a gente está falando de computação, está falando de algoritmo, mas esse ainda assim passa muito, para você conseguir uma carreira, uma vaga, você ainda passa muito por humanos ali. Você não fica só... Não é só o hard skill que você vai procurar desenvolver, que tem muitos materiais disponíveis online. A própria graduação de vocês já ajuda com essa parte. Então, minha sugestão é que você foque no soft skill. Interaja com as pessoas que são dessa área. Ou, pelo menos, interaja com profissionais de outras áreas para você aprender, tá bom, como é que a pessoa se candidata para uma vaga, como é que ela vai numa entrevista. Então, tenta procurar referências, pessoas que já passaram por isso, e como é que elas passaram, como que elas superaram. Eu consegui fazer isso porque enquanto eu estava ali aprendendo a programar, eu acabei descobrindo que existia um programa, eu comecei a programar em R. Depois eu também fui para o Python, e eu descobri que assim, tem comunidades de tecnologia online, tem pessoas que disponibilizam parte do seu tempo para ensinar outras pessoas a programar. E no meu caso eu descobri 2 comunidades muito boas, chamadas R-Ladies e Py-Ladies. Então são comunidades de mulheres que ensinam outras mulheres, outras minorias aí de gênero a programar, a entrar nesse universo. Não existem várias comunidades de vários tipos, estou falando dessas 2 porque eu achei muito interessante você ter ali mulheres ensinando outras mulheres a programar, mas existem comunidades mistas, né, comunidades abertas, que existem comunidades ali com recorte de raça, por exemplo, também, então, para incentivar mais pessoas negras a entrarem na tecnologia. Então, minha sugestão é faça parte desses grupos. Primeiro como ouvinte, que foi o que eu fiz, eu fui lá, sentei, assisti o que eles tinham para falar, e depois, com o tempo, conforme eu fui aprendendo ali a linguagem, eu comecei a ajudar como monitora nos eventos que eles faziam, que elas faziam ali de ensinar programação, e depois eu também já virei até instrutora. Então, já cheguei a apresentar conteúdo. Eu achei isso riquíssimo, porque você interage com gente mais velha, com gente mais nova, com gente que já está no mercado há muito mais tempo, com gente que também está assim como você está começando, e você troca muito conhecimento, muita informação, muita experiência nesses eventos. E, para além disso, muitas dessas pessoas acabam colocando oportunidades de vagas ali nos grupos ali, né? A gente tem é muito comum ter ali as comunidades no Telegram, né? Do Slack e tudo mais.
Então as pessoas acabam compartilhando muitas oportunidades ali dentro. Inclusive, a minha primeira oportunidade eu consegui porque uma colega ali do Arleiros anunciou uma vaga, eu me interessei, conversei com ela me indicou e eu consegui meu primeiro emprego na área de dados. Então, interagir com outros indivíduos, com outras pessoas que já estejam trabalhando, que já lidam ali, já estão na área, isso é muito legal, isso é muito interessante. Isso faz bastante diferença, principalmente quando a gente vem de uma área mais de exatas, que a gente está ali muito concentrado ali no hard skill, no algoritmo em si, como desenvolvê-lo, mas a gente precisa lembrar que a gente também precisa fortalecer as nossas interações sociais, para a gente conseguir ser visto, ser notado e conseguir uma primeira oportunidade. Então, acho que a minha dica principal é essa, assim, sabe? Interaja com grupos de tecnologia, vá lá aprender. Às vezes, o pouco que você sabe já é muito. Muito provavelmente vai ter pessoas que vão saber menos que você. Então, você vai aprender com outras mais experientes, mas você também vai ensinar para as pessoas menos experientes, né? Então, isso vale muito a pena. Verdade. O conhecimento, né, o que dizem, né, só é válido quando é passado para frente, né? Então, isso é muito importante, com certeza. E trabalhar soft skills são aquelas atribuições menos técnicas, né? São as atribuições mais humanas, né? Para você conseguir se sobressair e conseguir aí sua primeira vaga. Muito bacana. Bom, eu gostaria de te agradecer, viu, Bruno, por ter disponibilizado por ter tido esse tempo para ter organizado na sua rotina esse tempo para estar respondendo fazendo esse podcast aqui com a gente. E te desejo sucesso aí na sua jornada, que dê tudo certo aí. E é isso. Bom, eu agradeço a participação. Se alguém quiser me seguir aí nas minhas redes sociais, fique à vontade. É Bruna Gartes. Tem no LinkedIn, GitHub. No Instagram eu tenho um @mardedados, que é onde é um perfil ali que eu tento fazer um perfil ali mais de divulgação, né, de conhecimento, de educação sobre esse tema. Então, para quem quiser, fica à vontade. Quem tiver dúvidas aí também quiser me mandar, né, no Instagram, no LinkedIn, pode mandar aí que eu vou tentar fazer o meu melhor para responder. Eu sei que acho que talvez tinham mais perguntas para serem feitas aqui, né, mas acho que as questões de tempo a gente acaba ficando limitado, né? Mas se alguém quiser fazer mais uma pergunta aí, pode me mandar que eu vou dar um alô aí que eu tento responder sim. E mais uma vez aí, obrigada aí pelo convite. Isso, a gente que agradece aí. E é isso. Até mais, então. Até mais, gente. Valeu.